Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Porto Ferreira Hoje. E hoje nós vamos falar um assunto muito interessante sobre novas tecnologias em lentes oftálmicas. E nós estamos aqui com o Júlio Bicudo, que é o Manager Latam da Optoplus, é isso? Optoplus? Isso. Vamos Olá, lá, fala Marco, um tudo pouquinho bem? para a gente sobre esse projeto, como que você entrou nesse projeto e fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Perfeito. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu vou falar sobre a minha trajetória. Eu atuo no mercado, na indústria óptica, desde o final dos anos 80. E de lá para cá eu tive a oportunidade de passar por todos os setores dentro da indústria óptica. E nesse momento atual eu trabalho com uma empresa que tem sede em Roma, Itália, que chama-se Optoplus. É uma empresa de software que ela tem como propósito fazer melhorias tecnológicas para a visão, né? Na verdade, é referente a lentes oftálmicas, as lentes que vão nas armações dos óculos. Legal. Júlio, e faz uma linha do tempo aí pra gente de como era, né, fazer uma lente antigamente e como é hoje. Como isso avançou a tecnologia aí nos últimos 10 anos? Bom, eu vou falar da minha experiência de quase 40 anos no mercado óptico. Quando eu entrei, jovem, só existia um tipo de matéria-prima para se fazer lentes, que era o material em cristal. Então, tinha uma variação, que era o fotocromático, e também em duas cores, que era o AX, que era um tom champanhe rosado, e também tinha um verde, que nós chamávamos de Ray-Ban 50. Naquela época, no final dos anos 90, ainda não falávamos aqui no Brasil sobre lentes progressivas de uma forma massiva, né? Então, falávamos muito de bifocal. Então, a solução para questões de visão de longe e de perto, ou seja, para um público-alvo que já provavelmente passou dos 40 anos e que precisa de uma solução, né, daquele do braço ficar curto. Então, é exatamente isso. O bifocal ele vai dar a solução para você poder enxergar para perto com nitidez. E aí começou o desenvolvimento efetivo do mercado óptico. Aí percorremos aí alguns anos e começamos a ter a oferta das lentes progressivas, que também é chamada de lentes multifocais, que são lentes que fazem com que todas as distâncias possíveis do infinito para perto sejam corrigidas em uma única lente. Lá naquele momento era tudo muito novo, a tecnologia que existia não era uma tecnologia sofisticada, mas já era uma tecnologia tecnicamente correta para uma base para o que acontece hoje no mercado, né, atual. Então começou além de vir com mais estabilidade e com mais maturidade tecnológica as lentes progressivas, paralelo a isso começou a chegar produtos, matérias-primas para se fazer lentes, de índice diferentes, de composições diferentes. Aí saímos do cristal e dali já tínhamos outras ofertas de produtos, né? Como lentes em acrílico, lentes em médio índice, e aí chegamos nas lentes de alto índice de praticamente uns 15 anos para cá, com efetividade. Esse seria um mapa assim, de uma jornada bem rápida, né? Para entender como que tudo isso funciona. E hoje estamos numa tecnologia imputada nas lentes de alta performance e falando de inteligência artificial, inclusive, para se fazer lentes, né? Que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Legal. Júlio, eu lembro que quando eu usava óculos que era criancinha, eu usava fundo de garrafa, né? Exato. E antes até da inteligência artificial, isso já evoluiu, né? Então, hoje já é possível uma lente de alto grau, né? Com uma espessura menor. Né? Exato. Como que foi essa evolução? Já foi uma evolução tecnológica? Mudou um pouco em relação a como esse bloco de lente vem para ser confeccionado? Correto. Como foi isso? São vários indicadores, são vários vetores. Primeiro, para se fazer uma lente,
precisa ter conhecimento de cálculos físicos e matemáticos. Então, quando você tem um cálculo de fato correto e preciso, você consegue fazer com que essas lentes tenham uma performance melhor. Quando chegou os novos materiais no mercado, que nós chamamos de alto índice, médio índice, ou seja, assim, de um palavreado mais popular, policarbonato. Hoje as óticas elas exploram muito a nomenclatura 1.67, 1.74. Isso é um índice de refração dos materiais. Quanto maior esse índice, mais fina a lente fica. Claro que tem que fazer uma anamnese, entender quem é esse usuário de óculos, né? Qual o histórico dele, e para que a gente possa realmente ter uma combinação de cálculos físicos e matemáticos com as medidas fisiométricas corretas, mais uma armação que seja uma armação de acordo com essas questões. Eu sei que pega muito a parte estética, mas a parte estética, em alguns casos, ela não é tão importante. A priorização é a parte protética, ou seja, o óculos não deixa de ser uma prótese. A gente tem uma deficiência visual e precisamos compensar essa deficiência com óculos, né? É como se fosse a perda de um membro do corpo, onde você precisa fazer toda uma estruturação, entender como que funciona, qual é a sua biodinâmica para poder substituir aquela ausência daquele membro. E fazendo um parênteses em relação à armação, que tem tudo a ver com o óculos em si, né? Correto. Por exemplo, eu sei que é uma prótese e eu sei que eu preciso dela. Porém, quando eu vou comprar o óculos, eu penso assim, ó, esse óculos vai ficar bom em mim? Perfeito. Como é esse equilíbrio entre ter um óculos bacana, né? Porque eu lembro que na época meu óculos, a armação nunca dava certo. Porque a lente sempre era mais grossa, então parecia que eu tava com uma luneta no olho. Sim. Né? Como que é esse... Porque é uma limiar bem pequena, né? Entre a estética e o que eu vou gostar, né? E usar uma prótese. Como que é isso? Bom, é claro que para que nós tenhamos um produto final sonho de consumo, né? Porque na verdade a gente não quer se sentir feio com óculos, a gente quer melhorar o aspecto. Nunca alguém acordou feliz da vida de fazer um óculos, talvez por uma questão, o termo técnico é dioptria, tá? Mas é conhecido popularmente como grau, com um grau muito alto, fora dos padrões, né? Então fica aquela ansiedade de ter um óculos bacana. Então, indo aí para a linha de raciocínio da sua pergunta, existem algumas limitações ainda, tá? Porque quando falamos em grau de lente, que é uma dioptria muito alta, você começa a ficar limitado. Ou seja, quanto maior a dioptria, maiores as limitações de oferta técnica. Então, de repente você gosta de uma armação, só que essa armação, ela tecnicamente não é adequada para a tua solução. Às vezes o cliente paga para ver, outras vezes ele aceita o que o técnico óptico falou. Então existem dois resultados. O resultado seu, que possivelmente pode ser frustrante, por você, e com todo respeito, não ter o conhecimento técnico, e a sugestão de um técnico que está lá, um consultor fazendo a venda, né? Que também pode dar uma diferença de valores de investimento. Mas quando existe um valor da verdade, da sinceridade, da entrega nesse estabelecimento, com certeza você vai ter um óculos de alta performance e que vai minimizar qualquer interferência em relação à tua estética, né? E hoje a tecnologia embarcada na Optoplus, por exemplo, ela é global, por 10 anos já, a gente já pratica a Optoplus no mundo. Chegamos aqui no Brasil em setembro de 2024, hoje eu faço esse posicionamento de Manager Latam da Optoplus, e nós temos a inteligência artificial embarcada nesse contexto
para a gente melhorar ainda mais a performance da visão versus a estética. Tá. E falando um pouquinho aí a respeito da performance, até para o pessoal que está assistindo, né? Para não ficar tão técnico, né? Sim. Explica um pouquinho o que é a performance em relação a eu enxergar melhor. Sim. E como que esse software ele é capaz de entender a personalização do meu olho para fazer uma lente. Perfeito. Então, assim, enxergar é liberdade. Então, tem gente que acorda, às vezes, conforme a necessidade do uso do óculos, que antes de escovar o dente coloca o óculos, senão não consegue chegar nem no banheiro. Né? E nós temos um propósito, temos uma filosofia no OptoPlus que qualidade de visão está vinculada à qualidade de vida. Né? Porque sem visão você praticamente não faz nada, você não aprende. 80% hoje da absorção do conhecimento é pela visão. E a gente, como uma empresa especializada em cálculos físicos e matemáticos, nós empregamos isso aonde? Estudamos o comportamento humano, estudamos as faixas etárias. Por que as faixas etárias? Porque antigamente, vamos falar em 30 anos atrás, quem ia no oftalmologista? São as pessoas que começavam a ter um sintoma só para leitura, que já eram as pessoas de 40 a mais. Só que com a mudança do comportamento, das novas formas de você interagir no ambiente durante o dia, você hoje tem a visão de perto mais usada em horas do que a visão de longe. Então mudou-se totalmente as questões fisiométricas, posturais, para se enxergar. E o desafio foi levado isso na mesa, para a tecnologia debruçar em cima daquilo, para ver como que se resolveria isso. Né? Então, mais uma vez, indo para a sua pergunta, tecnologia ela está ligada diretamente à qualidade de vida das pessoas que usam hoje um óculos com lentes oftálmicas com tecnologia de última geração. Eu não sei se foi claro, mas se você quiser reforçar a pergunta... Sim, agora é uma dúvida em cima do que você respondeu. Vamos lá. Vamos imaginar a pessoa tem um leve desvio em um dos olhos. Certo. Esse software ele é capaz de fazer as minhas duas lentes com medidas diferentes? Como funciona isso? Tá. Tem um algoritmo, Sim. uma IA que faz isso? Tá, vamos lá. Bom, eu vou fazer por partes, tá? Hoje, nós temos... A OptoPlus tem umas tecnologias embarcadas que são exclusivas e patenteadas dela. Cada tecnologia que foi desenvolvida dentro da nossa empresa, ela vai cuidar de uma parte da lente, para que no final tenhamos um resultado de clareza e nitidez para se enxergar. Então, nós temos um portfólio hoje com mais de 15 designs, cuidando de todas as faixas etárias. E essas tecnologias são embarcadas conforme o bloco de designer, o bloco de soluções. Tá? Enfim, eu só esqueci a última parte que você perguntou da pergunta. No caso, por exemplo, a pessoa tem um pequeno desvio. Sim, aí eu vou chegar. O pequeno desvio, aí tem que ser avaliado por um oftalmologista ou por um optometrista, para entender o que é isso. Mas o nosso software, que vai chegar no Brasil com o nome de LensForge, ele faz a captação de todo o movimento da cabeça, dos olhos, e ele gera um arquivo único e exclusivo personalizado para cada cliente. Então, se um cliente não tiver uma centralização dos olhos, ou ele mexe mais a cabeça do que os olhos para enxergar, ou ele tem um queixo mais elevado ou menos elevado para enxergar, tem uma postura, esse software, que vai vir com o nome de LensForge, vai captar todo esse ambiente com algumas dinâmicas e muito simples, vai gerar um arquivo único, esse arquivo vai ser mandado para o laboratório, e esse laboratório vai fazer a lente conforme aquele cliente, conforme a armação que ele escolheu. Ou seja, nesse momento, a gente está fazendo uma transição do limitado para o ilimitado, e fazendo com que a venda psicologicamente negativa de se fazer um óculos, o cliente final já tenha um prazer maior de ter um óculos que não vai ter problema de adaptação,
Adaptação instantânea e segura. E um óculos, assim, para ter um palavreado menos técnico, é alfaiataria, né? Então vai ser sob medida. Por exemplo, eu e você, o Mourão que está aqui, nós passamos pelo médico. Os 3 têm o mesmo grau. Pô, Marcão, o seu grau é igual ao meu, que é igual ao do Mourão, então os nossos óculos vão ser iguais. Se nós entrarmos numa ótica que não ainda pratica essa tecnologia, sim. Agora, quando você vai numa ótica que tem aquele equipamento, que faz esse mapeamento, os nossos óculos são diferentes. Então isso para uma ótica que atua com essa tecnologia é um grande diferencial, né? Porque, vamos dizer, Total. vai gourmetizar a lente. Total. Na verdade, ela vai ser, hoje, a nível global, é o ápice. Eu acho que não tem nenhuma outra empresa de software que entrega esse resultado, né? Tanto que algumas questões são patentes nossa, né? Então, vai sair com óculos perfeito. O que vai acontecer? Não é somente o cliente sair com óculos perfeito, é todo o risco de não dar certo ser minimizado. Então, um consultor, ele vai minimizar o risco de o óculos não dar certo, do material que vai ser feito a lente, das medidas faciais, fisiométricas, que vão estar lá com precisão nesse software. Então, eu posso dizer para você que o risco é praticamente zero. Legal. E você falou a respeito do aprendizado. Eu acho que o Mourão tem até uma pergunta interessante que num outro podcast surgiu ela, e eu acho que ela cabe muito bem aqui, né, Mourão? Vamos lá, Sim. Mourão. No caso da gente olhar assim, o aluno, né, que tem as dificuldades, então, e também tem a questão da estética, porque um adolescente, Claro. ele sofre um pouco de bullying, Sim, tudo, sempre. e às vezes, eu acho que com esse software, né, vai minimizar isso, e além disso, ele pode até aceitar mais o uso. Vou falar do óculos, né? Mas Sim, uma sim, visão, que é claro. uma prótese, que vai melhorar a qualidade de vida, não só de visão, mas também de estética para ele. Ele vai se sentir bem. Perfeito. Então, seria nesse sentido. Perfeito. Um óculos com um grau muito forte, por exemplo, hoje existe matemáticas com a inteligência artificial que vai fazer o quê? Vai fazer com que essas lentes fiquem mais finas, além do material que foi usado próprio para fazer esse grau, né? Que, assim, eu não quero entrar nas questões técnicas, mas, por exemplo, para a lente ter uma performance adequada, existe uma parte da lente, na geometria dela, que chama-se centro óptico. Esse centro óptico ele tem que estar alinhado com a pupila. E a pupila, como já foi falado aqui, ele é um furo, né? É onde passa a luz. E todo o globo ocular ele é translúcido. E no fundo do olho fica a retina. Então, esse centro óptico ele tem que estar alinhado com esse furo para que a pessoa tenha uma qualidade de visão. Então, nós temos distâncias de olhos diferentes. Nós somos uma espécie que fazemos a visão binocular, ou seja, os dois olhos são projetados para frente. Então, para a gente não ver duas imagens, tem que sobrepor uma imagem na outra. E a tecnologia ele leva a essa performance. E ajuda a fazer o quê? Ela faz os cálculos em todas as áreas da lente para deixar essa lente o mais fino possível para a entrega desse óculos para esse cliente que está na expectativa de ter um óculos tecnicamente e esteticamente bacana. Uma pergunta assim, como consumidor, né? Vamos lá. Porque eu uso óculos faz tanto tempo e é uma luta. Sempre quando a gente vai trocar, você fala, poxa, o medo que a gente tem que trocar pro pior. Sim. Porque a gente não está se sentindo bem com esse, mas ao longo desses 30, 40 anos que eu uso óculos, 40 anos, um pouco mais, já tive decepções. Sim. E agora, sabendo dessa tecnologia, como que ela vai chegar no consumidor daqui? Vamos falar,
num país que não é desenvolvido, que não é rico e que nós não estamos num grande centro. Sim. Porque a gente tem visto que a IA tem ajudado em todos os setores. O meu trabalho como professor melhorou com IA, o meu trabalho como gestor melhorou com IA, e se a IA do óculos for semelhante a que eu uso, eu vou ficar satisfeito. Porque nos últimos 3 anos o meu trabalho melhorou de qualidade. Então, Perfeito. o óculos meu ainda não é de IA. Perfeito. Então eu queria assim, porque todos nós, eu falo, quem usa óculos, todo mundo quer enxergar perfeito. O mais perfeito possível. Concordo. Que na verdade, a nossa postura verticalizada, ela é uma. É a postura funcional aqui, né? Primária. Mas a gente dirige, a gente joga bola, faz esporte, anda de bicicleta, tem moto, né? Então, cada performance, cada dinâmica, você vai ter que ter um uso específico. E assim, a OptoPlus veio democratizar a qualidade visual na América Latina. Eu posso dizer para vocês que vai ser uma tecnologia dentro de uma expectativa e realidade do consumidor brasileiro, tá? Claro que nós sabemos os desafios econômicos que temos aqui no Brasil, mas já existem lentes hoje vendidas de alto custos que não tem essa tecnologia embarcada. E eu acredito que as óticas, além de ofertar um produto final de alta qualidade, ela vai conseguir desenvolver uma venda de sucesso com essa tecnologia, né? Então, a minha expectativa é alta. Eu estive em Milão em fevereiro, eu estou indo agora em Milão novamente em janeiro, porque vai ser o pré-lançamento do upgrade desse software, né? E após meu retorno ao Brasil, eu vou estar fazendo o lançamento oficial Brasil e América Latina desse software. Como isso na prática, como que o consumidor vai ver isso na ótica? É um totem? É um software que o laboratório que vai ter? Como funciona isso na prática? Tá. Na verdade, esse resultado ele já existe na OptoPlus praticamente há quase 10 anos. Qual que era o desafio? Era tirar essa tecnologia de dentro do laboratório e apresentar para a ótica. Né? Como que a ótica pode vender um produto? Como é que ela vai ofertar para um cliente uma lente de alta performance? E aí o que a Opto fez? Criou um totem, que esse totem vai captar esses movimentos. E esses movimentos vai lá buscar a tecnologia adequada para poder construir a lente. Foi simples assim, senão você tinha que ter um time de consultor do laboratório, prospectando lá, corpo a corpo, gastando dinheiro com viagem, com hotel, com alimento, com impressões gráficas do que é o produto, ia ser mais do mesmo. Então, a inteligência da Opto qual foi? Não, vamos cortar esse time e levar já que nós somos tecnologia, vamos mostrar nossa lente com tecnologia dentro da ótica. Então, vai ser muito simplista. Precisamos de uma TV, precisamos de uma câmera de uma resolução que se acha no mercado, convencional. E aí, o software trabalhando dentro da ótica para que essa ótica possa ter todas essas entregas precisas para os seus clientes finais. E como você está fazendo uma inserção no mercado latino-americano, o que você está percebendo da aceitação? Esse mercado, ele já está com essa visão mais tecnológica? A princípio ele fica mais arredio? Ele entende que isso é importante? Como que está sendo? Tá, eu tenho vários cenários, tá? Eu tenho o cenário mais otimista e eu tenho um cenário que é mais pessimista. Mas isso é uma questão de realidade de cada empreendedor. Tem alguns que estão esperando numa alta expectativa isso chegar definitivamente aqui. Outros falam que é mais do mesmo. Só que assim, é um subjulgamento, porque nem conhece a ferramenta ainda, eu nem trouxe para cá, então como é que pode julgá-la, né? Então eu acho que aí fica a mensagem que empreendedores, donos do laboratório,
deem a oportunidade de testar o produto. Eu digo para vocês que vocês vão poder ter um período de teste gratuito dentro do laboratório para validar, né? Porque às vezes a palavra é diferente da prática. Então, você tem que praticar, dar o feedback e validar. O que eu posso dizer para você é que nesse 1 ano, 50% do mercado Brasil já conhece a OptoPlus. E eu já tenho carteira de clientes já firmadas, substituindo a tecnologia que já existia no laboratório, praticamente com 100% das nossas soluções de tecnologia. Mesmo porque, apesar de ter toda essa performance, os nossos custos operacionais para se produzir essa lente é baixo em relação aos concorrentes e entrega mais qualidade. Então, assim, é uma receita fantástica para quem deseja e se permite a experimentar, né? E não já chegar com uma conclusão que é o mais do mesmo, né? Então, assim, não existe o mais do mesmo. E eu também, depois de 40 anos de mercado, eu não ia trazer o mais do mesmo para o Brasil. Eu postei nesse projeto, o Marcos sabe muito bem disso, da história, porque eu vi que existia uma lacuna de mercado, apesar de ser algo sofisticado, ele cabe-se à realidade do nosso mercado e culturalmente eu não vejo desafio. Pelo contrário, eu acho que os donos de ótica vão ficar felizes de fazer um óculos de alta performance e ter um risco quase zero de não dar certo. E eu li alguma coisa a respeito, voltando um pouquinho na armação, mas que tem muito a ver com a questão personalização. Eu vi algo relacionado à impressão de armação em 3D. Sim. Aí eu acho que seria a gourmetização da gourmetização. Então eu tenho uma lente personalizada. Perfeito. E que minha armação também é personalizada. Perfeito. E você conhece um pouco da tecnologia, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, já é uma realidade? Ainda é sonho? Eu tô com o meu ali guardado. É realidade, inclusive é de um amigo meu, Ivan Cavilha. Estivemos conversando uns 15 dias atrás, ele teve no Shark Tank e teve um aporte de um tubarão para poder alavancar esse projeto. Então existe. Ele faz todas as medidas faciais e os óculos podem ser tecnicamente adaptáveis a qualquer tipo, geneticamente falando, de pessoas, né? Base nasal, altura de orelha, pessoas com deficiências que talvez não tenha uma parte da cabeça ou da orelha, é tudo adaptável. Legal. Como que ele chama? Ivan Cavilha. Chama YoFace o nome da empresa dele. Então Ivan Cavilha está convidado a vir aqui para complementar esse podcast e falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Que é fantástica. Tem tudo a ver. É fantástica. É fantástica. Muito bom. E quais os desafios técnicos que você enxerga, Júlio, ainda nesse segmento? O que você entende como barreira ainda para falar assim, aqui é a próxima evolução das lentes? Eu acredito que é chegar ao mais próximo natural da visão sem óculos. Para mim, eu acho que esse é a meta final, né? Claro que a gente está com óculos, não é mais a nossa visão natural, mas chegar próximo da visão natural é o trabalho do dia a dia da Opto, por exemplo, né? Nós temos lá... Porque como que funciona a Opto para as pessoas entenderem também? Eu vou falar um pouco de bastidor. Nós temos 2 empreendedores dentro da Opto, que é o Alessandro Cacciatori e o Emílio Mazocco. O Alessandro é engenheiro de software e o Mazocco, o Emílio, ele tem óticas e tem laboratório em Roma. Ou seja, ele pega a dor da loja dele, parece um caso, ele chega para o Alessandro e fala: Alessandro, me ajuda a desenvolver um produto que vá me dar a solução lá para o meu negócio. Aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer um protótipo, vão fazer um laboratório, até essa lente ficar com alta performance. Aí lança-se um produto para resolver um caso. E acredito que, não sei se existe uma empresa global que tenha pessoas com essas expertises envolvidas que estão lá no dia a dia vendo as dores
e transformando as dores em satisfação, em prazer de enxergar, né? Legal. E como que você diferencia esse mercado europeu do latino-americano? Tem diferença? Você encontrou essa diferença, conseguiu perceber ela? Eu percebi essa diferença quando eu entrei no mercado. Nós estávamos praticamente uns 30, 40 anos atrás do mercado europeu. Nossa. De verdade. Hoje não. Hoje a gente está de igual para igual. Assim, tem as questões culturais, de moda, cor, desenho de armação, que muda um pouco, é gosto, né? Mas a nível de entrega, de resposta, de resultado final, estamos assim, de igual para igual. Legal. Pensando em laboratório agora, ele precisa ter um maquinário diferente, ele vai ter que trocar todos os equipamentos dele. Como que a Optoplus vai entrar lá dentro, né, para fazer essa inovação tecnológica? Ok. Bom, o nosso público-alvo, donos de laboratório que têm equipamentos freeform, né, forma livre. Esse é o nosso público-alvo. E não precisa trocar nenhum equipamento. É só instalar o nosso software e essas máquinas elas vão fazer aquilo que tem que ser feito com os nossos cálculos matemáticos e físicos. Muito bom. E Júlio, assim, já indo para os finalmente do nosso podcast, né? Olha como passa rápido. Passa. O que você acha que ainda está por vir pensando em tecnologia ótica? Você acha que a gente já chegou no ápice, que é o software, ou você percebe que ainda vão vir coisas diferentes aí para esse mercado? Olha, falando-se em inteligência artificial, não dá para te dar uma resposta precisa, porque eu acho que isso é ilimitado, né? Já tem óculos vindo aí que você praticamente não vai usar mais as mãos, vai estar todas as informações nas lentes, né? Então, eu acredito que... Eu acho que um desafio do mercado da indústria óptica seria esse, tá? Para gerar mais fomento, né? Gerar mais oportunidades de negócios, fazer o que agora? Vamos liberar as mãos, né? Celular, tal, tá ali. Então, vamos liberar as mãos. E para onde você tem que levar essa informação que está na mão? É para os olhos, né? Então, eu acho que esse seria um mundo que, eu não sei se eu vou ver, mas está caminhando para isso. Muito bom. Júlio, e quem interessou por esse conteúdo, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Optoplus, Perfeito. Como que ela encontra vocês? Bom, vamos lá. Eu abro aqui o canal, né? As pessoas que... Primeiramente, né, os donos de laboratório de fabricação freeform a nível Brasil, a nível Latam. As óticas que têm interesse em ter essa solução, pode falar comigo. E se algum consumidor final que estiver vendo esse podcast achar curioso, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o meu contato. Depois você deixa o contato Pode falar. Pode falar? Pode falar. Bom, o DDD do meu contato é 11 99883 2141. Esse é o contato direto com o Júlio. Sinta-se à vontade. Havendo necessidade ou curiosidade de saber, se tiver alguém na família que tem alguns desafios para enxergar e precisa achar algo proteticamente mais correto, né? E aliado com a estética, sinta-se à vontade. Muito bom, sensacional, foi muito enriquecedor. Quem é da área, assim, teve muito termo técnico, mas quem é da área, eu acho que tirou muito proveito, né? Vai entender o que o Júlio está comunicando aqui e a revolução que isso vai causar, né? Tanto esteticamente como na parte de saúde mesmo da pessoa, né? Então nós vamos ficando por aqui. Mourão, muito obrigado pela participação. Obrigado. Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço a e oportunidade. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!